Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Cante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Aleluia. E tu me cobrirás com tuas penas. Deus quer proteger você. E tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. Tua fidelidade é meu escudo, e tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo, oh, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. 1000 podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei de pé, e praga nenhuma nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Amém? Aleluia. Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo sejam abundantes sobre as nossas vidas, filhos e filhas do Senhor, remidos pelo sangue de Cristo. E sendo assim, remidos pelo sangue do Senhor, é que nós respondemos ao seu chamado neste dia por Ele mesmo reservado, dia do Senhor, dia reservado para adoração, para culto ao nosso Deus. Ele é digno de adoração, Ele é digno dos nossos esforços para esta adoração, da nossa organização.
dos nossos gastos de energia para que nos preparemos para este dia e para este momento. Vamos, de fato, irmãos, e de verdade, em espírito e em verdade, adorar ao nosso Senhor. Vamos orar, vamos fazer oração de adoração ao Senhor. Vou pedir ao nosso irmão diácono Ezequiel que, por favor, amém. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 19. Êxodo 19. Eu quero ler com os irmãos todo este capítulo. Ele tem 25 versículos, só que eu vou ler até o versículo de número 15 sozinho. E então os irmãos comecem a ler os versículos pares a partir do versículo 16. Tudo bem? Êxodo 19, do 1 ao 25, eu vou ler até o versículo de número 15, e os irmãos passam a ler de forma alternada comigo, lendo vocês o versículo 16 e até o final da leitura, vocês, ou seja, toda a igreja, lendo os versículos pares. Êxodo capítulo 19. Diz assim a palavra do Senhor. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa.
São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até ao Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Nós estamos, irmãos, diante de um dos textos da Escritura Sagrada que mais marcam a vida do leitor da Bíblia. É um texto ímpar, é um texto onde a santidade de Deus é destacada em contraste com a pecaminosidade humana. É um Deus grandioso que, como nós lemos aqui, salvou o seu povo, tirando-o do Egito graciosamente. E sendo grande desse jeito, santo e gracioso para com o seu povo, ele é digno de ser adorado. Ele é o Deus que entregou a sua lei ao seu povo. E nós amamos a este Deus e amamos a esta lei, a este Deus grandioso que fez o Sinai fumegar e tremer. É este o Deus que nós servimos, é este o Deus que nós adoramos. Vamos cantar? Vamos, diante desse texto, exaltar a santidade de Deus, cantando o hino Trindade Santíssima. De fato, é por causa de Deus ser santo como é, que Ele nos dá a sua lei,
para nos levar à santidade. De fato, é por causa de Deus ser santo como é, que Ele deve ser temido, adorado, reverenciado. Hino de número 11 do Inário Novo Cântico, Trindade Santíssima. Vou pedir a nossa irmã Eulina que nos conduza e convidar os irmãos, aqueles que puderem, para que cantemos de pé ao Senhor. Santo, Santo, Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triunfo, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formasse o firmamente a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Os irmãos podem tomar o assento. Vamos continuar, irmãos, com a escritura aberta no livro de Êxodo, agora lendo o capítulo de número 20, do versículo 1 ao 17. Êxodo capítulo 20. Vamos fazer leitura alternada desta porção da escritura. Êxodo capítulo 20, do 1 ao 17. O Senhor que tirou Israel do Egito com mão poderosa, o Deus santo, poderoso, forte, o Deus que fez o Sinai tremer, agora fala com o povo que ele já salvou e dá a este povo a sua lei. Nós temos aí, no texto que haveremos de ler, os 10 mandamentos, que encerram, por assim dizer, um resumo da lei do Senhor. Êxodo 20, do 1 ao 17, diz assim a palavra de Deus. Então falou Deus todas estas palavras. Não terás outros deuses diante de mim.
Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Bem, irmãos, quando nós lemos os 10 mandamentos, quando nós olhamos para a lei do Senhor, é fato que nós precisamos nos reconhecer como quebradores desta lei. E diante, então, desta verdade, eu quero que, neste momento, nós estejamos juntos em oração, confessando ao Senhor os nossos pecados. Vamos, de fato, falar com Deus sobre as nossas faltas. Os irmãos e eu também, nós haveremos de orar durante algum tempo de forma individual, silenciosa, pedindo ao Senhor que em Cristo, o Redentor, aquele que cumpriu a lei, Ele perdoe então as nossas faltas. Depois de algum tempo de oração, eu mesmo vou quebrar o silêncio. Oremos. Senhor, nosso Deus, acabamos de fazer a leitura da Tua lei e confessamos que quebramos a Tua lei, Senhor. Todos nós. E eu ouso dizer que quase todos nós quebramos em vários momentos da nossa vida todos estes mandamentos. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Não porque o Senhor é um Deus que possa simplesmente varrer para debaixo do tapete as nossas faltas e ignorá-las sem puni-las, mas porque o Senhor já puniu os pecados dos seus filhos em Cristo Jesus, o teu Filho.
por causa disso, ó Deus, nós, os que cremos no Filho do Senhor, morto na cruz, ressurreto ao terceiro dia, lhe pedimos perdão. Fiados, ó Deus, na tua graça, fiados, ó Deus, na obra perfeita do mediador Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ó Deus, o Senhor sabe que os verdadeiros filhos do Senhor não têm deleite no pecado. O Senhor sabe que os verdadeiros filhos do Senhor lutam contra o pecado, mas ainda assim tropeçamos, ó Deus. Nós não usamos da graça do Senhor para que possamos sair daqui e passar a nossa segunda-feira, a nossa terça-feira e toda a nossa semana atolados no pecado, sem fazer a mínima força para dele sairmos, ó Deus, e escondidos atrás, ó Deus, de uma pretensa ideia de eleição ou de graça barata. Não, de forma alguma. Nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, nós os que de fato cremos, arrependidos, tendo nojo de nós mesmos, pedindo ao Senhor que trabalhe em nós e nos santifique para que de fato tenhamos mais e mais nojo, horror dos nossos próprios pecados. Ó Deus, eu lhe peço também por mim e pelos meus irmãos, que o Senhor não só nos perdoe, mas que o Senhor, por meio do teu Espírito, haja em nós de forma poderosa, de forma grandiosa, a nos inclinar à santificação. Sê, ó Deus, propício a nós, é o que lhe pedimos neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos mais uma vez cantar. Vou pedir à equipe de louvor que, por favor, se coloque a fim de nos dirigir em adoração ao Senhor com cânticos. Este momento no qual estaremos a cantar ao nosso Deus, irmãos, cultuando, também é momento oportuno para que você sirva ao Senhor com os seus dízimos e ofertas, depositando-os aqui à frente no gasofilácio. Se os irmãos puderem, aqueles que estiverem em condições de fazê-lo, vamos ficar de pé enquanto cantamos. Grande é o Senhor. Grande
busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Prosseguindo para o alvo eu vou, a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu Graças te damos, ó Deus, pois o Senhor é quem nos dá, ó Deus, um motivo para estarmos louvando, ó Deus, um motivo para estar agradecendo a Ti, ó Deus, pois de nós, ó Deus, nada sai de bom, ó Deus, mas mediante a Tua benignidade, a Tua misericórdia, ó Deus, podemos estar aqui entregando louvores a Ti, ó Deus, estar aprendendo mais um pouco de Ti. E que o Senhor Deus possa estar abençoando os dízimos e ofertas depositados no gasofilácio, abençoando a palavra, ó Deus, será trazida pelo Teu servo Tiago. O Senhor possa estar nos abençoando, estar nos fortalecendo, nos dando, Deus, entendimento e sabedoria para compreender a Tua palavra. Situação de faço no Teu Filho amado Jesus. Amém. Som. Meus irmãos, vamos à palavra do Senhor? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Nós vamos continuar as nossas exposições do Evangelho segundo o relato de Mateus. E hoje vamos contemplar os versículos 21, 22 até o versículo 26. Mateus 5, do 21 ao 26.
Mateus capítulo 5, do versículo 21 ao 26. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta durante a exposição, eu julgo que é algo bom. Mateus 5, do 21 ao 26, diz assim: Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Meus irmãos, vocês conhecem, pelo menos a maioria dos irmãos eu sei que conhece, o breve catecismo de Westminster. Se você não conhece, eu sugiro a você que conheça, que procure se familiarizar com este símbolo de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele é absolutamente didático e rico teologicamente. E falando especificamente do breve catecismo, nós sabemos que fora um documento elaborado especialmente para a lida com crianças. Isso não significa que os adultos não conseguem aprender e aprender muita coisa a partir do breve catecismo. Pois bem, este documento, o breve catecismo de Westminster, ele trata da lei do Senhor, especificamente dos 10 mandamentos. Na pergunta de número 67, do breve catecismo, nós encontramos o seguinte questionamento: qual é o 6º mandamento? E a resposta à pergunta de número 67 é a seguinte: o 6º mandamento é: não matarás. Texto extraído de Êxodo, capítulo 20, especificamente, versículo de número 13. Logo em seguida, este mesmo documento, ou seja, o breve catecismo de Westminster, na pergunta de número 68, apresenta o seguinte questionamento. Aguce aí o seu ouvido. O que o 6º mandamento exige? É esta a pergunta. E a resposta é a seguinte, preste atenção. O 6º mandamento exige todos os esforços lícitos para conservar a nossa vida e a dos nossos semelhantes. Então perceba, o mandamento não é apenas negativo, não matarás. Mas o mandamento também exige da nossa parte algumas coisas. E a exigência é esta, eu vou ler de novo. O 6º mandamento exige todos os esforços lícitos para conservar a nossa vida e a dos nossos semelhantes. Por fim, tratando deste mandamento, que é o 6º mandamento da lei do Senhor, a pergunta de número 69 do breve catecismo de Westminster apresenta o seguinte questionamento: o que o 6º mandamento proíbe? A resposta pode parecer óbvia, não é? Ora, o 6º mandamento proíbe que matemos. Mas veja como este material é riquíssimo. E veja como a resposta
ainda que nós estamos diante de um documento trabalhado, ou seja, criado para que venhamos a expor às crianças, perceba como, ainda assim, a resposta é riquíssima. A resposta à pergunta 69 é a seguinte: o sexto mandamento proíbe tirar a nossa própria vida ou a do nosso próximo injustamente. Por que desta observação? Porque pode ser que Deus nos livre, ninguém quer passar por isso, não é, irmãos? Mas pode ser que em um caso de legítima defesa, nós precisemos fazer isso, certo? Então, o mandamento, e especificamente, o breve catecismo, lidando com o mandamento, ainda faz esta ressalva. O sexto mandamento é a resposta. Proíbe tirar a nossa própria vida ou a do nosso próximo injustamente, bem como tudo aquilo que para isso concorra. Ou seja, você não está só proibido de tirar a vida do próximo, você e eu, nós estamos proibidos de fazer qualquer coisa que concorra para isso, ou seja, que sirva de alguma forma para matar o próximo. Então, perceba que a lei do Senhor, ela não é como nós muitas vezes entendemos que é, xoxa, vazia de significação e repleta de proibições. Não, ela não cuida também apenas de questões externas, como nós pensamos às vezes que ela cuida. Não, de maneira alguma. Ela cuida de questões internas. Nós vamos ver isso especificamente tratando do texto que temos a analisar. Veja só, João, escrevendo sua primeira carta, no capítulo de número 3, no versículo de número 15, diz o seguinte: aguce o seu ouvido, meu irmão, minha irmã, aguce o seu ouvido e fique atento a estas palavras de João. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 15. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Queridos, nós estamos estudando o Sermão do Monte, nesta nossa fase de exposições em Mateus. E neste Sermão do Monte, nós vimos que Jesus apresenta primeiro as bem-aventuranças, tratando de quê? Tratando do caráter do crente, tratando de descrever as características básicas daqueles que de fato são cidadãos do reino de Deus. Logo na sequência, depois de apresentar as bem-aventuranças, nós vimos que Jesus então apresenta quais são as funções do crente neste mundo. O crente é o quê? O cidadão do reino de Deus é o quê no mundo? Sal e luz. E depois, no Sermão do Monte, capítulo de número 5, do versículo 17 ao versículo de número 20, que foi alvo da nossa última exposição, nós vimos que Jesus mostra qual é a sua relação, a relação dele, de Cristo com a lei, e qual deve ser a relação do crente com a lei de Deus. E esta sessão, ou seja, esta sessão que o Senhor usou para mostrar qual era a sua relação com a lei e qual deve ser a relação do crente com a lei, terminou com o versículo de número 20 de Mateus capítulo 5, dizendo o seguinte, se você está aí com a sua Bíblia aberta, acompanhe a leitura. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O que é que Jesus vai fazer agora então? A partir do versículo de número 21. Jesus vai dar alguns exemplos, para que por meio destes exemplos, por meio destas ilustrações, nós venhamos a entender como é que a nossa justiça pode exceder e exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus. E então ele fala do sexto mandamento, que é este com o qual nós vamos lidar hoje,
mas ele também usa o 7º mandamento, não adulterarás, para nos ensinar sobre como é que a nossa justiça excede e deve exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus. Jesus também vai falar depois do divórcio e vai contrastar a nossa relação com o divórcio e a maneira como os escribas e os fariseus se relacionavam com o divórcio. E basicamente, irmãos, nós podemos dizer que não só o restante do capítulo 5, preste atenção nisso, basicamente nós podemos dizer que não só o restante do capítulo 5, mas todo o restante do Sermão do Monte é usado por Cristo para isso. Para isso o quê? Para mostrar como é que a nossa justiça pode e deve exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus. E veja bem, a partir do versículo de número 21, Jesus começa a apresentar aquelas que nós conhecemos como as 6 antíteses. O que é isso? Eu vou explicar. E eu vou pedir aos irmãos que fiquem bem atentos, porque esta explicação, ela vai ser crucial para que nós venhamos a entender também as próximas exposições. Hoje nós vamos lidar com a primeira das antíteses, mas Jesus apresenta 6 antíteses. Eu vou explicar o que Jesus está a fazer e peço a você que redobre a sua atenção. Veja só. Essas 6 antíteses que o Senhor Jesus apresenta aqui, com o objetivo de mostrar como é que a nossa justiça pode e deve exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, são mostradas, são expostas a nós, quando Jesus diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos. E depois, então, já que é uma antítese, o Senhor Jesus Cristo, vem e diz o seguinte: eu, porém, todavia, vos digo outra coisa. Então, qual é a antítese? A antítese é entre aquilo, preste atenção nisso, porque é uma informação crucial para nós. A antítese, ou as 6 antíteses, na verdade, elas consistem no seguinte: é um contraste que Jesus está a fazer entre a interpretação que os escribas e os fariseus tinham da lei e a real interpretação da lei. Eu preciso que os irmãos entendam qual é a antítese, o que de fato Jesus está contrastando. Por quê? Porque tem gente que acha que Jesus está a contrastar a lei de Moisés, ou seja, os ensinos do Antigo Testamento, com o seu ensino, como se o seu ensino fosse diferente do ensino do Pai, como se o Antigo Testamento inteiro não falasse e desse testemunho dele mesmo, de Cristo. Não é isso que Jesus está ensinando, e é só você se lembrar da última exposição que fizemos aqui. No capítulo 5, a partir do versículo de número 17, Jesus diz claramente: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir a lei. Vocês se lembram disso, irmãos? Jesus disse também que não haveria de cair da lei nem um i ou um tio. Nós vimos aqui ao que ele estava se referindo, ao iod, uma letra do alfabeto hebraico, e a um chifrinho que nós vemos em tantas letras também do alfabeto hebraico, e que faz muita diferença, que determina a diferença entre uma letra e outra. Nós vimos então que Jesus, ele não ataca a lei do Senhor. Até por isso, você está lembrado que eu pedi sua atenção, não foi? Então, permaneça atento. Até por isso, pelo fato de que Jesus não está atacando a lei, a melhor leitura, a melhor tradução para a maneira como estas antíteses são apresentadas, seria: ouvistes que foi dito pelos antigos. Dê uma olhada na sua Bíblia no versículo de número 21, pois a sua tradução diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos. Só que essa tradução, entendo eu, e não estou sozinho, estou, por exemplo, junto com
o Dr. Martin Lloyd Jones, estou, por exemplo, junto com o Dr. William Hendrickson. Esta tradução não é a melhor, porque a palavrinha que aparece aqui, e é traduzida por aos antigos, esta preposição aí, ela pode perfeitamente ser traduzida por pelos, e o que vai determinar isso é o contexto. E eu entendo que a melhor tradução é: ouvistes que foi dito pelos antigos, e não ouvistes que foi dito aos antigos, porque veja bem, se Jesus estivesse condenando o que foi dito aos antigos, possivelmente ele estaria condenando o quê? A lei, que foi dada por Deus a Moisés e dada, por assim dizer, aos antigos. Mas o contexto mostra que Jesus não está condenando a lei, porque ele não veio abrogar a lei. Ele disse que nenhum dos mandamentos deve deixar de ser ensinado. Então ele está condenando a falsa interpretação da lei. Ele está condenando o que foi dito pelos antigos acerca da lei. Eles interpretavam a lei equivocadamente. Eles entendiam erroneamente a lei. E estes antigos quem são? Estes antigos são mestres judeus, são escribas, são fariseus. Irmãos, nós temos muitas evidências para entender o texto desta maneira. Por quê? Bom, Jesus está aqui em um embate com relação aos escribas e fariseus, não é mesmo? Jesus está nesse embate. E os escribas e fariseus, eles gostavam de citar os seus antepassados. Na verdade, era precisamente isso, ou seja, a capacidade de citar a interpretação que os antepassados tinham da lei, que tornava uma pessoa um escriba. Os irmãos precisam entender que nos dias de Jesus, Israel tinha a Torá, a lei do Senhor, ou seja, o Pentateuco, especificamente a própria lei. Israel tinha a Torá, e Israel tinha aquilo que alguns chamam de a Torá oral. Israel tinha a tradição dos anciãos, ou seja, a interpretação dos anciãos, de escribas, de fariseus, de mestres da lei, ou de pseudos mestres da lei. E eles davam, vocês lembram que Jesus os condena constantemente por isso, eles davam muito mais atenção à interpretação dos anciãos, à tradição dos anciãos, do que à própria lei. Então é isso que o Senhor Jesus está a condenar. O Senhor Jesus está a condenar o que foi dito pelos antigos. Inclusive existem muitas traduções, ou não sei se muitas, mas algumas traduções em língua portuguesa que são apresentadas desta maneira: ouvistes que foi dito pelos antigos e não aos antigos. Então, o que é que Jesus vai fazer? Jesus vai dizer assim: olha, a interpretação dos mestres de vocês não vale nada. O que vale de fato é a lei. Então ouçam o que eu vos digo. Vocês ouviram e têm praticado o que foi dito pelos antigos. Eu, porém, o Deus encarnado, o próprio autor da lei, ensino a vocês como é que vocês devem interpretar a lei. Os irmãos conseguiram entender o que eu disse aqui? Então, Jesus não está se colocando contra a lei de Moisés, pelo contrário, ele está apresentando a correta interpretação da lei de Moisés. Bom, antes ainda de adentrarmos propriamente ao nosso texto, uma vez que hoje nós acabamos tendo a necessidade de fazer uma introdução a toda esta série de 6 antíteses, não é? Uma vez que temos a primeira diante de nós aqui, eu preciso fazer algumas observações antes de irmos propriamente ao nosso texto. Preste atenção. O Sermão do Monte, meus irmãos, não é como que um código de ética. Eu preciso que vocês gravem isso. O Sermão do Monte não é como que uma nova lei. Não, de forma alguma. Jesus pega alguns exemplos para mostrar como a lei é interpretada corretamente. Então, o que eu quero que os irmãos entendam é que Jesus vai trabalhar aqui, nessas 6 antíteses, o mesmo princípio básico. O mesmo princípio básico. E aí você pode se perguntar assim: o que eu faço com relação às outras questões da vida?
Porque aqui Jesus falou da questão do homicídio e da ira, Jesus falou aqui da questão do adultério e da lascívia, não é? Da cobiça, consequentemente. Aqui Jesus falou da questão do divórcio, Jesus falou da questão da vingança, mas o que eu faço com as outras questões da vida que não foram tratadas aqui? Você aplica os mesmos princípios, porque Jesus está, por meio destas antíteses, trabalhando os mesmos princípios básicos. Quais são eles? Por exemplo, vou mencionar alguns aqui. Jesus está mostrando que o que importa de fato é o espírito da lei, antes de ser a própria letra da lei somente. Ou seja, Jesus está mostrando, meus irmãos, que a lei se importa com algo que vai além da aparência, a lei se importa com algo que vai além das ações. Jesus está mostrando que a lei de Deus, e consequentemente o próprio Deus, ele lida com o coração humano, ele lida com as nossas motivações, ele lida com as nossas volições, com os nossos pensamentos. Então, estes princípios, eles são aqui apontados por Cristo, e se nós guardarmos estes princípios, nós conseguiremos aplicá-los em diversas situações da nossa vida. Olhando, por exemplo, as nossas motivações, olhando, por exemplo, os nossos reais desejos, independente do que é que está aparentando diante dos homens. Então, Jesus ensina estes princípios. Um outro princípio que Jesus ensina aqui, e que nós já vimos quando fizemos a leitura daquelas perguntas do breve catecismo. Jesus ensina a nós que nós não deveríamos conceber a lei de Deus apenas negativamente, mas também positivamente. Ou seja, quando nós temos uma proibição, significa que a mesma proibição, por implicação, nos dá o quê? Ordens. E quais ordens? As ordens que são exatamente opostas à proibição que foi feita. Ou seja, se você é proibido de adulterar, significa que você recebe a ordem de quê? A ordem de ser fiel, a ordem de amar sua esposa, a ordem de amar o seu esposo. Então Jesus nos ensina que nós não devemos olhar para a lei do Senhor apenas desta perspectiva negativa. E por fim, Jesus nos ensina, falando aqui desses princípios básicos, não é? Que são ensinados por meio das 6 antíteses, de todas elas, os princípios são os mesmos, tá? Por fim, eu queria dizer para vocês, irmãos, que Jesus mostra para nós que a lei não tem um fim em si mesma. Eu vou tentar usar aqui um exemplo para que você possa entender esta questão. Os escribas e os fariseus naquela época ficavam extremamente contentes, satisfeitos com eles mesmos. Sabe por quê? Porque eles não enfiavam um objeto pontiagudo na barriga de ninguém para tirar a vida. Eles ficavam extremamente satisfeitos com eles mesmos, porque eles não tinham a capacidade de pegar um machado e arrancar a cabeça de alguém. Nossa, como eram piedosos, não é verdade? Então eles olhavam assim para a lei, não matarás, e achavam que a lei tem um fim em si mesma. Ora, se eu não tirei a vida do indivíduo, eu espanquei, eu esculhambei o indivíduo, eu acabei com a reputação dele, eu tenho ódio mortal dele, mas se eu não tirei a sua vida, a minha situação com a lei está absolutamente perfeita. É o que os fariseus pensavam. E Jesus está ensinando, entre os princípios que eu já citei aqui, mais este, que a lei não tem um fim em si mesmo. O que você está querendo dizer com isso, Tiago? É que a lei, irmãos, em última instância, visa é o nosso relacionamento com Deus e o conhecimento que temos dele. Ou seja, as coisas que nós fazemos têm importância, sim, mas sobretudo se as olharmos quanto ao nosso relacionamento com Deus. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês, tem um monte de gente aí que não conhece o Senhor e não adultera, tem um monte de gente aí que não conhece o Senhor e não mata, tem um monte de gente aí que não conhece o Senhor e não se vinga.
a lei não tem um fim em si mesma. O objetivo final da lei não é outro, senão aperfeiçoar o nosso relacionamento com Deus. Então, quando você faz alguma coisa ou deixa de fazer, olhe para o Senhor e não para o código de lei. Olhe para o Senhor que enxerga o seu coração, e não para os homens que conseguem olhar a sua atitude. Está até mais ou menos comparada com este código de lei aqui. Não, isso não é suficiente. Por quê? Porque a nossa justiça precisa exceder, e exceder em muito, a justiça dos escribas e dos fariseus. Deixa eu lembrar os irmãos de um caso aqui, um caso bíblico, o caso do apóstolo Paulo. Paulo era um fariseu, e cego como um fariseu, Paulo agia assim, sabe? Olhando a lei como tendo um fim em si mesma, até que ele foi quebrado pelo Espírito de Deus, e ele diz lá em Romanos capítulo 7, versículos 9 e 10, que ele então, parece que pela primeira vez ouviu, ou deu atenção ao mandamento, que é o 10º mandamento, não cobiçarás. Então ele foi atingido por uma forte convicção de pecado. É assim que nós devemos olhar para a lei do Senhor, sabendo que o Senhor, ele objetiva um relacionamento real, movido por amor, e não um relacionamento odioso, de pessoas que acordam pela manhã amargas, porque não podem fazer isso, e são obrigadas a fazer aquilo outro. Não, a lei do Senhor, ela tem o objetivo final de nos fazer conhecer mais ao Senhor e amá-lo. O Senhor não quer que nós acordemos de manhã indignados, porque devemos dizimar, porque devemos ofertar, porque devemos ser fiéis. Não, 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 não. Ainda que façamos tudo isso com amargura de coração, isso não é suficiente. Vocês se lembram do Salmo de número 1, irmãos? Bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Bom, vamos agora rapidamente, porque o texto é curto, claro, direto. Vamos agora ao texto que de fato é objeto da nossa exposição de hoje. Mateus capítulo 5, do 21 ao 26. Os 2 primeiros versículos, eu vou ler de novo, peço a você que acompanhe, se for possível. Os 2 primeiros versículos dizem assim: ouvistes que foi dito pelos antigos, ou ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. O que é que Jesus está a nos mostrar aqui, com estes 2 primeiros versículos? A lei de Deus deve ser considerada quanto ao seu espírito. Ou seja, não adianta que nós não matemos, irmãos. Isso é pouco. Jesus está a condenar aqui também o quê? Aquilo que é a causa que produz o homicídio. Qual é a causa que produz o homicídio? A ira. E Jesus está a afirmar aqui em alto e bom som, que se nós nos iramos contra as pessoas, se nós guardamos rancor em nosso coração, é isso que Jesus está dizendo, se nós olhamos para os nossos irmãos e com desprezo chamamos esses nossos irmãos de raca, não aparece aqui na nossa tradução, não é? A nossa tradução diz assim, versículo 22, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito
a julgamento do tribunal. Este quem proferir um insulto a seu irmão, em algumas traduções, em português mesmo, traz a seguinte fórmula: quem chamar o seu irmão de raca, ou seja, de estúpido, ou de cabeça oca, com desprezo, sabe? Como quem olha para um animal, como quem olha para alguém que, se pudesse, aniquilava do mapa. Quem faz isso é o que diz o Senhor Jesus. Quem olha para alguém e chama esse alguém de tolo, com amargura de coração, e olha para este alguém e chama de débil mental, porque chamar alguém de tolo é como chamar alguém de retardado mental. Quem faz isso é o que o Senhor Jesus ensinou. Está em seu coração, ainda que não exteriormente, está em seu coração sendo culpado de homicídio. Eu preciso aqui fazer um esclarecimento. E que este esclarecimento valha para os nossos estudos das outras antíteses que virão também. Por favor, irmãos, por favor. É verdade que Jesus está mostrando que nós cometemos este pecado do homicídio, porque nós odiamos, porque nós proferimos insultos que demonstram o desprezo que temos pelas pessoas. Mas eu preciso esclarecer uma coisa aqui. Jesus não está igualando tudo isso ao ato de efetivamente ir lá e tirar a vida. Há um sentido que ele iguala, sim, porque é um pecado que é chamado pelo mesmo nome, ou seja, aquele que o comete homicídio, não é? Então há um sentido em que Jesus iguala. É um pecado que merece punição, e punição eterna no inferno. Mas por favor, não saia daqui, eu não quero receber essa notícia, tá? Que você saiu daqui analisando o seu coração e percebeu que de tanto ódio que você tinha no coração, isso significava então que você era um homicida. E já que era assim, já que você já estava perdido, você foi terminar o seu serviço e tirar a vida de algumas pessoas que têm lhe feito raiva de forma justa ou injusta. Por favor, não entenda isso. Não entenda isso, certo? Não entenda isso. O que Jesus está mostrando é que nós somos muito piores do que pensamos que somos. Mas certamente, irmãos, certamente precisamos reconhecer que ainda é menos ruim se nós conseguirmos refrear essas coisas enquanto elas estão dentro de nós, do que se nós pegarmos e dermos vazão a estes sentimentos. Por favor, a mesma coisa vale para as outras antíteses que são apresentadas aqui. Por exemplo, é muito conhecida a próxima, não é? Quando Jesus trata da questão do adultério. Ele diz que um homem que olha para uma mulher com intenção impura, e obviamente isso vale também para a mulher que olha para um homem com intenção impura, este já adulterou no seu coração. Por favor, entenda que isso é pecado. Entenda que o Senhor está a chamar isso de adultério, sim. Entenda que isto mostra a corrupção do seu coração, mas não entenda, por favor, que já que estas coisas passam por sua cabeça, você então, depois de ouvir a mensagem e concluindo que você não vale nada, você vai sair pela rua e consumar então estes atos, porque você já está numa situação terrível. Não é isso o que o Senhor Jesus está propondo. Ele quer atacar, irmãos, a causa espiritual que produz os pecados em nós. E qual é esta causa? A causa nunca é externa, irmãos. A causa é interna. No caso do homicídio, a causa é a ira. No caso do adultério, a causa é a lascívia. Mas tudo isso não vem de outro lugar, senão de onde, meu irmão, minha irmã? Do meu e do seu, ou seja, do nosso ou dos nossos corações. Veja só, Marcos, capítulo 7, do 21 ao 23, eu vou fazer a leitura, preste atenção nas palavras de Jesus sobre isso. Marcos 7, do 21 ao 23. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia,
a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. É isso o que Jesus está a ensinar a nós. Agora preste atenção. Será que basta então que reconheçamos isso? É importante que reconheçamos isso. Isso que nós, eu estou falando nós, irmãos, porque ainda que eu não conheça todos vocês, eu acho muito difícil que tenha alguém aqui que possa escapar disso, tá? É importante que reconheçamos isso. Isso que nós no coração já matamos e matamos muito. Que nós, com a nossa língua, já matamos e matamos muito. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Nós não demos cabo da vida de ninguém, mas às vezes falamos coisas que não cooperaram para que algumas pessoas tivessem uma vida melhor. Pelo contrário, falamos coisas que cooperaram para que pessoas ficassem deprimidas, para que pessoas ficassem absolutamente faltas de vigor, de energia, de ânimo para a própria vida. É importante que nós reconheçamos estas coisas. Não para que fiquemos desesperados, irmãos, mas sim para que corramos a Cristo Jesus, aquele que pode perdoar pecadores, aquele que pode colocar homicidas para viverem eternamente na presença do Deus Santo. Por quê? Por causa da sua justiça, ou seja, por causa da justiça dele, que nunca matou ninguém, nem efetivamente ou em pensamento, por causa da justiça dele, que é dada àqueles que creem. Nós, os que contemplamos as nossas falhas, então, vamos até a ele e nos escondemos atrás da sua cruz. Por quê? Porque dali emana perdão, dali emana graça. Afinal de contas, quando ele estava cravado na cruz, ele estava recebendo a punição por todos os pecados dos seus, inclusive pelos homicídios que nós cometemos. Inclusive por causa desses homicídios que cometemos, de tanta ira, de tanta cólera no nosso coração. É importante que reconheçamos isso, mas isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Por quê? Porque o Senhor Jesus, nos versículos 23 e 24, vai nos mostrar que nós também devemos ter uma atitude positiva. Não é só o caso de não nos irarmos, não é só o caso de nós não proferirmos palavras terríveis e destruidoras contra as pessoas. Nós precisamos ter uma atitude positiva para com as pessoas que, relacionando-se conosco por algum motivo, deixam de se relacionar conosco, se afastam de nós. Vamos ler os versículos 23 e 24, a fim de contemplarmos esta atitude positiva. O texto diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. É interessante o que Jesus diz aqui, não é? Por que é interessante? Porque Jesus aqui diz assim: olha, a sua vida religiosa, o seu culto, depende dessas suas disposições internas do coração. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim, preste atenção nisso, se você não ouviu nada do que eu falei até agora, ouça só isso. Jesus está dizendo assim: olha, deixa eu falar um negócio com vocês. Não precisa vocês ficarem jogando para o cantinho escuro do coração alguns pecados aí, e tentando esconder esses pecados com atos de adoração, sabe? Oferecendo ofertas, cantando louvores. Não, 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 não. De forma alguma, parem com isso. Parem com isso. Jesus está tratando disso. Ele está dizendo o seguinte: olha, a comunhão de vocês com o Pai,
ou seja, o culto de vocês, e Jesus faz a alusão ao culto aqui, usando o modelo do culto do Antigo Testamento, aquela atitude dos irmãos judeus ali, de levarem os animais, as suas ofertas ao templo, para cultuarem. Nós não temos mais o templo, não cultuamos mais assim, mas o princípio é o mesmo. Jesus está dizendo assim, olha, não apresentem o culto de vocês, enquanto vocês estiverem escondendo estes pecados, enquanto vocês não estiverem dispostos a enfrentar os pecados de vocês, enquanto vocês não estiverem dispostos de uma maneira positiva, trabalhar para que as pessoas vivam. Por que eu estou dizendo isso? Ora, se alguém está irado contra mim, preste atenção, se esta ira é por um motivo justo, eu tenho a obrigação, porque o sexto mandamento envolve isso, você se lembra desta parte positiva? Eu tenho a obrigação de quê? De trabalhar para que esta ira que mata o meu irmão, que prejudica o meu irmão, venha a ser desfeita. Então eu tenho a obrigação de quê? De trabalhar para a sua vida, ou para o seu bem-estar. Agora é interessante, porque Jesus aqui não entrou no mérito. Em qual mérito? No mérito de se a ira ou o desgosto que a pessoa tem com relação a nós é justo ou não. Você percebeu isso? Que ele não entrou neste mérito? Ele não entrou neste mérito. Ele disse o seguinte, olha, se a pessoa ou se alguém tem algo contra ti, se é justo ou não, se ele está correto ou não, qual é a sua obrigação? Vá lá, é isso que Jesus está dizendo, e faça todos os esforços para quê? Faça todos os esforços para que você se reconcilie com ele. E só tendo a convicção no seu coração, de que você assim age, de que você assim opera, de que você de fato tem em seu coração inclinação para fazer os outros viverem, só assim você venha e cultue. Ou seja, pare tudo, pare o seu culto se for necessário. Foi essa aqui a figura que o Senhor Jesus construiu. Pare o seu culto se for necessário, deixe ele para daqui a pouco e vá até o seu irmão e tente se reconciliar com ele. Sabe por quê, irmãos, Jesus diz isso? Eu acho que entender o que Jesus está querendo dizer aqui fica um pouco mais fácil se nós nos lembrarmos aqui das palavras de João. João diz assim na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo de número 20. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é o quê? Mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, para que vocês realmente possam cultuar, façam isso. Agora, eu preciso aqui também fazer uma outra observação. Tiago, e se eu não ofendi ninguém? Você tem a obrigação de ir lá e tentar a reconciliação. E se a pessoa não quiser me perdoar por uma ofensa que eu nem cometi, ou ainda que você tenha cometido também, o perdão foi pedido com sinceridade de coração e não foi recebido, sabe o que você faz, meu irmão? Deixa a pessoa lá e toque a sua vida, porque aí já não é problema seu mais. Aí é esta pessoa que vai ter que lidar com as advertências do Senhor de não guardar rancor no coração, de perdoar os seus ofensores. É esta pessoa que vai ter que lidar com isso. Porque senão a coisa ficaria muito fácil, não é? Eu olharia para o Ezequiel e falaria assim, vou perturbar o culto dele. Vou acabar com a comunhão dele com Deus. Inventei aqui uma raiva contra o Ezequiel. E agora ele fica como que escravizado a mim. Escravizado à minha boa vontade, de querer voltar a me relacionar com ele. Não, não é isso. Por favor, irmãos, não entendamos isso. Não entendamos isso. Jesus está, de fato, tratando com a nossa disposição para obedecê-lo. Para obedecê-lo. O que as pessoas haverão de fazer com a nossa atitude de tentar reconciliação, de pedir perdão, com a nossa atitude de buscar viver em paz, aí é uma outra história. É uma história desta pessoa com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós, às vezes, fazemos igual Saul. Nós, às vezes, fazemos igual Saul.
Nós queremos obedecer a Deus pela metade. E nós tentamos tapear ao Senhor com algumas coisas, entre aspas, santas. Vamos lembrá-lo aqui da história de Saul. Saul foi à guerra e a ordem que ele recebeu do Senhor qual era? De destruir toda a população daquele lugar. E todos os animais. O que é que ele fez? Não, eu não vou matar todo mundo, não. E vou guardar alguns animais para fazer o quê? Para fazer culto ao Senhor. Qual foi a advertência do profeta Samuel a Saul? Primeira de Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em cultos, em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Fiquemos atentos então, e não queiramos esconder os nossos pecados, sobretudo os homicídios que temos cometido, sobretudo a nossa disposição odiosa, que faz com que tenhamos inimigos em todos os lugares. Não estou dizendo que é o caso dos irmãos aqui, mas é a realidade de muitas pessoas que dizem servir ao Senhor. Não queiramos esconder os nossos pecados por trás das nossas atitudes culticas, de maneira alguma. Isso é inaceitável. Caminhando para encerrar, irmãos, veja só, os versículos 25 e 26 são usados por Jesus para mostrar que esta é uma questão que devemos tratar com urgência. Com urgência. Qual questão? Essa de buscar a conciliação ou a reconciliação com as pessoas que, porventura, estão a nos reputar como seus inimigos. Porque nós não devemos guardar rancor e não devemos também permitir com que as pessoas guardem rancor sem que venhamos a agir positivamente contra isso. Jesus vai mostrar nos versículos 26 e também no versículo anterior, no versículo 25, que esta nossa atitude de buscar conciliação, essa atitude positiva, ela deve ser urgente. Olha o que Jesus diz aí nestes dois versículos. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. O que é que Jesus faz aí? Jesus usa agora uma outra figura. Ele usa a figura de duas pessoas que estão brigadas, que estão vivendo um conflito, e ele começa aqui a nos mostrar a possibilidade de que um processo judicial tenha sido aberto entre essas duas pessoas. Qual foi a ordem de Jesus então? Corra! E antes de chegar ao juiz, tente se resolver. Tenha pressa. Por quê? Porque pode ser que a sentença não lhe seja favorável. E aí o que é que o juiz vai fazer se lhe condenar? Ele vai lhe entregar ao oficial de justiça. O oficial de justiça vai te levar à prisão e você vai ter que pagar a sua dívida toda. A linguagem é figurada. Jesus não está falando de uma dívida realmente de dinheiro. Jesus também não está falando de uma prisão no sentido literal, não é? De uma prisão terrena. Jesus não está falando também aqui de um juiz terreno, de um oficial de justiça. Ele usa essa figura para dizer, irmãos, haverá um dia em que nós estaremos diante do Supremo Juiz. Ora, irmãos, que quando chegar lá, nós não sejamos acusados de falsos religiosos, como eram os escribas e os fariseus que Jesus estava combatendo, dizendo que a nossa justiça deve exceder a deles. Que quando chegar lá, irmãos, nós não sejamos acusados por Deus de serem pessoas que prestavam culto, mas que não amavam ao próximo. É interessante, não é? Porque o Antigo Testamento dá estas ordens. A gente acha que são ordens do Novo Testamento, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Mentira. Deuteronômio 6,15 tem lá a ordem para que amemos a Deus de todo o coração, com todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. E Levítico 19:18 tem lá a ordem para que amemos ao próximo como a nós mesmos.
Ora, irmãos, nós não somos salvos pela lei, pelo que nós fazemos. Contudo, o que nós fazemos, a maneira como nós lidamos com as pessoas, se matamos ou se geramos vida, estas coisas são sinais de sermos nós salvos ou não. Nós não somos salvos por causa de fazermos estas coisas. Contudo, aqueles que de fato foram regenerados pelo Senhor, têm um coração inclinado ao perdão. Afinal de contas, um dia mesmo, eles olharam ao Calvário e viram que não mereciam nada. Eles viram que eles ofenderam a Deus e ofenderam gravemente. Mas como Paulo diz lá em Romanos 5:8, Deus prova e provou o seu amor para conosco pelo fato de que deu o seu próprio Filho por nós, sendo nós ainda pecadores. Não importa o que fizeram com você. Não importa. Dói, dói. Machuca, machuca. Machuca e machuca muito. Às vezes nos iramos de forma justa, quando não nos iramos por causa de nós mesmos, mas por causa de ver a glória de Deus ser atingida. Nos iramos. Às vezes temos sede para que a justiça seja feita, e isso é legítimo. E existem dispositivos para isso. Nós podemos acionar, inclusive, as autoridades. Mas, por favor, irmãos, não nos esqueçamos de que o Senhor nos perdoou de coisa muito pior do que aquilo que os homens podem fazer a nós. E que não deixemos o nosso coração ser absolutamente tomado pela ira, a fim de que nos tornemos homicidas. Mas que a graça do Senhor, o seu amor, as virtudes de Cristo, os méritos de Cristo, o poder do Espírito de Cristo opere em nós, a fim de que sejamos geradores, não de morte, mas de vida. Amém. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor prostrados, pelo menos é esta a minha situação, pois o Senhor conhece o meu coração, e o Senhor sabe que eu muitas vezes, ainda que não abra a boca, faço isso também. Mas o Senhor sabe que em outras ocasiões, ainda que não abra a boca, o Senhor sabe como eu desprezo algumas pessoas que me provocam a ira. O Senhor sabe como eu e os meus irmãos, muitas vezes, somos orgulhosos e não temos a menor disposição, ó Deus, de trabalhar para nos reconciliarmos com as pessoas que têm alguma coisa contra nós, principalmente quando as acusações que essas pessoas têm são infundadas. Ah, Deus, no fundo a verdade é que nós somos tantas vezes orgulhosos e pessoas que querem nada mais, nada menos do que o seu próprio bem-estar. Se o Senhor fosse nos julgar pelas nossas obras, nós estaríamos perdidos. Contudo, diante desta palavra, nós nos agarramos mais ainda a Cristo e descansamos nele. Descansamos espiritualmente falando, mas também pedimos ao Senhor que nos dê condições de agir, de marcar um dia, de marcar uma visita, de mandar uma mensagem de WhatsApp, de e-mail, de fazer uma ligação, a fim de que sejamos homens e mulheres que produzem vida, ó Deus, àqueles que nos cercam. Pai, sê propício a nós e nos santifica. Abençoa a nossa semana, Senhor. Cuida de mim e dos meus irmãos, que onde quer que andemos, estejamos fazendo tudo para a glória do Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, ó Deus. É nossa oração,
em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero, tendo assim encerrado o nosso culto, cumprimentar as pessoas que nos visitam. Temos aqui um casal, que Deus os abençoe, tá? Essas máscaras, não vou pedir para vocês tirarem não, mas assim, elas às vezes não permite que reconheçamos as pessoas, então pode ser que vocês já estiveram outras vezes, mas que eu me lembre é a primeira vez, né? Independente disso, que Deus os abençoe grandemente, tá? Voltem outras vezes. Oi? Pode falar. Não, um que está atrás deles, é eles que eu estou cumprimentando. Sim. Então, irmãos, eu queria cumprimentar os nossos visitantes. Eu não sei se temos outros, eu não visualizei, mas se tiver, sinta-se cumprimentado também, abraçado. Volte outras vezes para ouvir a palavra do Senhor. O aviso que eu tenho a dar aos irmãos é quanto ao próximo domingo, dia 28, irmãos, à noite, nós temos ceia. Esse mês, os irmãos sabem que a ceia da sede foi colocada no segundo domingo, ou seja, foi domingo passado, por causa da cirurgia que o pastor fez, e a nossa ceia veio do terceiro domingo para o quarto, ou seja, será, permitindo o Senhor, domingo que vem, dia 28 de novembro. Então, fique avisado, se prepare durante a semana e estejamos juntos aqui nesta festa, que é participar do corpo e do sangue do Senhor. Que Deus os abençoe poderosamente.